Bem-vindo ao NTD Notícias. Eu sou Rui Bocaneira. Vamos aos destaques desta semana. Henrique Capriles Radonski lança candidatura em oposição ao presidente Hugo Chávez. Os Estados Unidos relutam em vender novos jatos F-16 a Taiwan e uma idosa é atacada ao protestar em frente à Embaixada da China. Nesta sexta-feira, em viagem ao sul do país, a presidente Dilma Rousseff confirmou um aporte de $1 bilhão para a construção do metrô de Porto Alegre. No Rio Grande do Sul, ela prometeu ainda que voltará ao estado para anunciar a obra de uma nova ponte sobre o delta do Rio Jacuí, ligando a capital ao sul do estado. Na Venezuela, o governador Henrique Capriles Radonski lança sua candidatura presidencial em oposição ao presidente Hugo Chávez, prometendo uma nova Venezuela. Henrique Capriles Radonski, político da oposição venezuelana, lançou sua campanha presidencial nesta quarta-feira, 12 de outubro, em claro desafio ao presidente Hugo Chávez. O governador carismático e cheio de energia subiu ao palco acenando para milhares de simpatizantes que gritavam Capriles para presidente, pois ele prometeu uma alternativa para a Revolução Socialista de Chávez, que está no poder desde 1999. Há caminho. É caminho que vai hacia adelante. Há um caminho, é um caminho que vai para adiante, é um caminho para o progresso, é um caminho que eu hoje convido a todos a percorrer juntos. Juntos podemos percorrer esse caminho, juntos temos a força para buscar esse caminho. Temos a força para buscar esse caminho. No entanto, o aspirante a líder da oposição para a campanha presidencial mostra algumas das mesmas características que Chávez: um linguajar afiado, carisma pessoal, amor pelo esporte e constante ênfase em projetos sociais nas favelas. Com 39 anos, no entanto, não acredita na economia estatista, em reeleição indefinida de presidentes, nos males do capitalismo ou em outros princípios da Revolução de Chávez. Politicamente, Capriles é considerado um centrista, mas evita a terminologia esquerda-direita tão apreciada pelos analistas da política e pela mídia. Este é o ônibus do progresso. Somos progressistas. Capriles lidera as pesquisas para conquistar o voto da oposição nas primárias que serão realizadas em fevereiro e, como consequência, pode derrotar Chávez. Hoje eu quero lhes dizer que o nosso compromisso é que os bens que são de todos sejam para todos. Já basta de que na Venezuela alguém tenha que colocar uma roupa de uma cor para poder ter acesso ao que é dos venezuelanos. Hoje venho para lhes dizer que a nova Venezuela é para todos. As pesquisas mostram venezuelanos cada vez mais insatisfeitos com os serviços vacilantes, cortes de energia e um escancarado déficit habitacional, divididos igualmente entre adversários e partidários do governo, com uma grande proporção de eleitores indecisos no meio. No entanto, o processo de recuperação do câncer permite a Chávez uma forte campanha para a reeleição, e isso aparece como um fator surpresa para a próxima eleição presidencial. Ninguém sabe a real condição de saúde de Chávez, além de um pequeno círculo de confidentes e dos médicos que o tratam, e muito menos como ele vai se comportar durante a campanha eleitoral. Os Estados Unidos anunciaram recentemente que não venderiam novos jatos F-16 a Taiwan. Em substituição às vendas, o governo Obama ofereceu um pacote de melhorias para a frota antiga de Taiwan. No entanto, o presidente taiwanês Ma Ying-jeou não desistiu de sua pretensão inicial, enfatizando que as forças comunistas chinesas ainda são uma ameaça para Taiwan. Em sua visita à ilha, o ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos, Donald Rumsfeld, deu a entender que o fornecimento de uma nova frota de caças F-16 ainda não está completamente descartada.
Desde que o presidente Ma Ying-jeou assumiu o poder em Taiwan em 2008, sua administração vem pedindo para que sejam comprados 66 jatos de combate F-16CD dos Estados Unidos, que é o único fornecedor de armas para Taiwan. Até agora, a resposta tem sido não, mas os Estados Unidos anunciaram recentemente que irão atualizar a frota de Taiwan. A proposta faz parte de um pacote de venda de armas que totalizam 5,8 bilhões de dólares. Na terça-feira, 11 de outubro, Ma Ying-jeou recebeu o ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos, Donald Rumsfeld, que estava em Taiwan, para as celebrações do Dia Nacional. Na oportunidade, o presidente taiwanês enfatizou novamente sua posição de que o governo ainda quer comprar modelo de caças mais avançado. Nossa frota de caças série F-5 já está velha, por isso devemos substituí-la. Nós ainda esperamos que os Estados Unidos nos vendam os jatos caça F-16CD. Nossa motivação não é usá-los para qualquer tipo de ataque, mas apenas para proteger Taiwan. De acordo com o jornal político The Hill, de Washington, o Escritório de Representação Econômica e Cultural de Taipei, que desempenha o papel de embaixada de Taiwan em Washington, tenta persuadir os legisladores dos Estados Unidos para apoiarem a venda. Em sua visita a Taipei, Rumsfeld dá a impressão de que a tentativa ainda pode surtir efeitos positivos. Ele diz que a decisão final sobre a venda do F-16CD pode ser revista. O equilíbrio e o papel dos Estados Unidos e de Taiwan tem sido discutido e debatido por um bom tempo. Há tensões e pressões e altos e baixos para se chegar a um consenso. Neste caso, a única coisa que posso acrescentar seria: eu poderia estar errado, mas não acho que a decisão final sobre os F-16CD já foi tomada. Eu acho que isso está em aberto. A questão coloca os Estados Unidos em uma situação complicada, equilibrando suas relações com os líderes chineses, que reagem furiosamente a qualquer venda de armas para Taiwan, ao mesmo tempo em que, de acordo com um tratado feito com Taiwan, os norte-americanos se comprometeram a defender o pequeno país. Na Tailândia, uma mulher de 72 anos de idade foi atacada enquanto realizava um protesto pacífico diante da embaixada chinesa. A agressão se deve aparentemente pelo fato de que ela exibia faixas enquanto realizava mais um protesto denunciando a repressão violenta à prática de meditação Falun Gong, que acontece atualmente na China. A senhora Lin, nascida na China continental, relata que já vinha sendo assediada anteriormente, mas as ameaças deram uma guinada violenta. A senhora Lin, uma chinesa de 72 anos, atualmente vivendo na Tailândia, agora tem que cuidar de um braço quebrado. 2 homens não identificados a espancaram com socos e um bastão de metal na última sexta-feira, dia 7 de outubro. O ataque aconteceu na rua em frente à embaixada chinesa em Bangkok. Desde 2005, a senhora Lin praticava meditação aqui, para protestar contra a perseguição do regime chinês à prática espiritual Falun Gong. Por volta das 9 horas da manhã, um homem começou a me bater com uma barra de metal, enquanto eu meditava. Abri os olhos e ele continuou a me bater. Depois eles me deram 3 socos no estômago, 3 vezes. Lin diz que os agressores tomaram seus banners de protesto e deixaram o local correndo. Segundo ela, os banners diziam coisas como verdade, compaixão e tolerância é bom, referindo-se a 3 princípios dos ensinamentos do Falun Gong. Ela diz que seu protesto tem como objetivo expor os crimes que o Partido Comunista Chinês tem cometido contra os praticantes de Falun Gong desde 1999. Estou aqui porque meus colegas praticantes de Falun Gong são severamente perseguidos. Como uma praticante idosa, o que posso fazer é deixar as pessoas saberem que a verdade, compaixão e tolerância são princípios bons e como pessoas más estão perseguindo pessoas boas. A idosa diz que não conhece seus agressores, mas suspeita que podem estar conectados à embaixada da China. Ela diz que os mesmos homens tentaram derrubar seus banners semanas atrás e durante o ataque ocorrido na sexta-feira gritavam para que ela pare de exibi-los no futuro. Quem está por trás disso? Você pode dar um palpite? Quem no mundo não tolera a verdade, compaixão e tolerância? Está muito claro.
Após o ataque ocorrido na última sexta-feira, a senhora Lim relatou o incidente à polícia tailandesa, que agora está investigando a ocorrência. Veja após os comerciais. Ex-presidente ganha prêmio Mo Ibrahim por democracia em Cabo Verde. E a competição internacional de artes marciais da NTD revive a cultura tradicional chinesa. Pedro Verona Pires, ex-presidente de Cabo Verde, ganha o prêmio Mo Ibrahim concedido a lideranças africanas por conduzir seu país para a democracia. Vamos assistir. Na segunda-feira, 10 de outubro, Pedro Verona Pires, ex-presidente de Cabo Verde, ganhou o prêmio Mo Ibrahim, de $5 milhões, por transformar Cabo Verde de um governo autocrático para uma democracia próspera. Os organizadores do prêmio, criado em 2006 pelo magnata das telecomunicações sudanês Mo Ibrahim, elogiaram Pires pela sua decisão, este ano, de não concorrer à reeleição após o término de seu segundo mandato. Ao longo de sua longa carreira, o presidente Pires vem se dedicando ao seu povo, incluindo os da diáspora, mantendo a sua humildade e dignidade pessoal, expressou o comitê de premiação em comunicado. Os ganhadores anteriores do prêmio incluem Joaquim Chissano, de Moçambique, e Festus Mogai, de Botsuana. Os organizadores disseram que em 2009 e 2010 não houve vencedores pela falta de candidatos adequados. Pires foi destaque na luta de Cabo Verde pela independência de Portugal e tornou-se primeiro-ministro em 1975, uma posição que lhe permitiu abrir caminho para as primeiras eleições democráticas em 1991. Enquanto isso, na Europa, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Guido Westerwelle, pede para que a União Europeia conduza as conversações de forma justa e respeitosa sobre a admissão da Turquia como membro da União Europeia. Falando em Istambul na quinta-feira, 13 de outubro, durante uma entrevista coletiva conjunta com seu colega turco Ahmet Davutoglu, Westerwelle disse que a Comissão da União Europeia vem observando que a Turquia apresenta algum progresso no sentido de cumprir as condições para a entrada na União Europeia. A comissão também chamou a atenção para o progresso que a Turquia tem feito. Nós apreciamos isso. Por exemplo, há um novo equilíbrio entre o governo civil e militar. Há uma reforma constitucional. Devemos considerar também esses passos. O encaminhamento sobre a adesão da Turquia à União Europeia foi bloqueado em parte pela questão relativa ao Chipre. A Turquia enviou navios de guerra para o Mediterrâneo Oriental para desafiar membros da União Europeia, do Chipre e Israel sobre projetos de perfuração offshore de gás e avisou que iria congelar os laços com a União Europeia caso o Chipre venha assumir a presidência rotativa do bloco em julho de 2012. Em Portugal, o primeiro-ministro Pedro Passos Coelho disse que o governo vai eliminar subsídios de férias para funcionários públicos com renda superior a €1.000 e horário de trabalho será estendido por mais meia hora por dia. As medidas foram anunciadas na quinta-feira, 13 de outubro, e se destinam a equilibrar a situação econômica do país. É pensar na conjugação das necessidades financeiras com a prioridade do emprego que o orçamento para 2012 prevê a eliminação dos subsídios de férias e de Natal para todos os vencimentos dos funcionários da administração pública e das empresas públicas acima de €1.000 por mês. Os vencimentos situados entre o salário mínimo e os €1.000 serão sujeitos a uma taxa de redução progressiva que corresponderá, em média, a um só destes subsídios. O Governo decidiu permitir a expansão do horário de trabalho no setor privado em meia hora por dia durante os próximos 2 anos e ajustar o calendário dos feriados. Estas medidas respondem diretamente à necessidade de recuperar a competitividade da nossa economia e evitam o desemprego exponencial que a degradação da situação das nossas empresas produziria. Nunca nos devíamos ter permitido chegar a este ponto. Quando fui eleito Primeiro-Ministro, nunca pensei que tivesse de anunciar ao país medidas tão severas e tão difíceis de aceitar.
Ainda no que diz respeito às dificuldades econômicas dentro da União Europeia, o primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, tentava se desfazer do aperto político em que se encontra. Ele buscava um voto de confiança do parlamento, mesmo apesar dos escândalos da estagnação econômica e de intensa pressão dos mercados financeiros que assolam ele e sua administração. O assunto foi manchete dos jornais italianos. Veja nas ruas o que dizem os italianos a esse respeito. Eu acho que ele obterá o voto de confiança por causa da compra de parlamentares e porque a oposição não é forte o suficiente para bater-se com ele de nenhum modo. Isso enquanto oposição parlamentar. Felizmente, existem as pessoas que estão indo para as ruas e farão ver que todos os italianos não estão do seu lado. Ao contrário, a maioria é contra. Eu creio que a atual formação política não está preparada para formar um governo em tempo hábil para encontrar uma solução. Isso hoje não é possível, dada a atual situação política. Outros aguardam por novas eleições. Eu penso que fazendo uma nova eleição seria uma alternativa ao governo. Ele deve cair e fazer uma nova eleição. Faz um ano que esta situação se arrasta. Ao final da sessão do parlamento italiano, realizada nesta sexta-feira, 14 de outubro, Berlusconi conseguiu o voto de confiança da Câmara dos Deputados. Balázs, que atualmente tem 3 anos de idade, e sua pequena irmã Emma nasceram após o tratamento de fertilização in vitro. Mas as chances de nascer de Emma, resultado de uma fertilização mais recente, foram muito maiores que as de seu irmão. O novo método de fertilização, chamado de Primovision, foi desenvolvido na Europa pelo cientista húngaro Csaba Pribenski. A tecnologia desenvolvida recentemente em Budapeste permitiu o desenvolvimento de um embrião a ser monitorado constantemente, dando aos especialistas de fertilização in vitro um método muito mais confiável para se escolher um embrião mais saudável para ser implantado no útero da mãe. Uma grande diferença do sistema convencional para se escolher um embrião, de acordo com Silvia Fridexki, mãe de Emma e Balázs, ambos nascidos através de métodos de fertilização. És ez egy óriási nagy dolog szerintem, mert... Com Balázs foram implantados 3, mas apenas um dos 3 se desenvolveu. Mas isso foram 2 de 2, e assim nós realmente começamos com muito boas chances. Remek esélyekkel indultunk. Um dos 2 nunca foi além da fase de embrião, mas o outro, a feliz Emma, acabou se mostrando saudável. De acordo com seu criador, Csaba Pribenski, o sistema chamado de Primovision monitora o crescimento de cada embrião sob um microscópio digital em ambiente de pouca luz, aumentando a chance de produzir um bebê. As mulheres que vêm para tratamento de infertilidade podem usar uma estimulação mais branda, menos níveis de hormônio, podem produzir menos, mas maior qualidade de embriões. E entre esses embriões de alta qualidade, pode haver 1 ou 2 escolhidos para serem transferidos com uma chance muito maior de gravidez. Métodos convencionais de IVF geralmente requerem a implantação de vários embriões na esperança de que, pelo menos um, se desenvolva. O sistema Primovision provou ser mais confiável, eliminando a necessidade de se produzir e desperdiçar embriões, enquanto diminui as chances de se produzir gêmeos ou trigêmeos. Cerca de 30 clínicas de fertilização in vitro já estão usando o sistema, incluindo esta, em Budapeste, dirigida por Vinci Forgacs. Nosso problema sempre foi que estávamos fazendo avaliações aleatórias, porque tomávamos os embriões apenas 1 ou 2 vezes por dia, durante 15 segundos, para observar como estava indo o desenvolvimento embrionário. Agora ficou claro que, nesses casos, com o método antigo, o embrião nem sempre estava tendo a avaliação correta. A taxa de sucesso no Instituto Forgacs triplicou desde que foi introduzido o método Primovision, colocando o bebê Emma em uma nova geração de bebês de IVF que tem que agradecer à tecnologia por fazer isso possível. E depois de 2 rodadas de eliminações internacionais e 2 dias de competição, a terceira competição de artes marciais tradicionais chinesas da NTD chega ao fim. Vamos dar uma olhada nas imagens do evento realizado em Nova York no último fim de semana.
Durante 5.000 anos, as tradicionais artes marciais da China evoluíram. I watch them and I'm just like, the years it must have taken to get to that level it's mind-boggling. Sua essência era a crença em Wuda, ou virtude marcial. It's not just about performing, we also want to be able to defend people and protect people. That's what the martial arts is really all about. Dezenas de diferentes formas, estilos e punhos estiveram reunidos no fim de semana para competir na terceira competição internacional de artes marciais tradicionais da NTD. Eles vieram de todo o mundo para o centro de Manhattan. Alguns têm mais de 90 anos, outros têm apenas 11. As artes marciais são um tesouro maravilhoso da cultura chinesa. E realmente não se trata apenas de movimentos, mas de cultivar o corpo, a mente e o espírito. Participantes dizem por que decidiram competir. This competition is purely made for traditional martial arts, and I really appreciate that because I feel like nowadays modern martial arts might look really fantastic and amazing, but it's missing kind of like the core value. And I think traditional is like traditional Chinese characters. There's more beauty, there's more history involved in traditional martial arts than the modern version. A competição é dividida em semifinais e finais. Para Kevin Young, as artes marciais têm sido uma maneira de se conectar à sua herança cultural. Chinese martial arts is a big thing for Chinese culture. It's a big part of Chinese culture, and I've, for the most part, grown up in America. So to be doing something that's so rooted in my culture, I definitely feel more connected to it. Yeah. Seu treinamento valeu a pena. No final do dia, Kevin levou para casa a medalha de bronze na categoria punho masculino. Angela também ganhou bronze na categoria punho feminino. Leslie Joel participou do concurso de artes marciais da NTD nos últimos 3 anos. Hoje, ela levou a prata para casa. O vencedor do ouro este ano é Bai Liwan, da China continental. O prêmio é um cheque de $5.000. Wang agora planeja uma nova vida para si mesmo nos Estados Unidos, abrindo sua própria escola de artes marciais. Mas todos os competidores levarão para casa memórias da competição de hoje e carregarão com eles para o futuro o espírito das artes marciais tradicionais chinesas. NTD Notícias, Nova York. E por hoje é só no NTD Notícias. Obrigado por nos assistir e até a próxima semana.